Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 3 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, domingão, uma rodada bacana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Vamos lá, começando na China, às 8h35 da matina, jogo do Hunter Taos contra o Changchun. Time, vamos lá. O Hunter Taos vem na 11ª colocação e vai jogar contra o último colocado. O Changchun fez 18 jogos até o momento, só ganhou 2 partidas, empatou 2 e perdeu 14. Race do Hunter Taos em casa. 3 empates, 1 vitória, 1 derrota apenas. Mercado de gols, geralmente partidas para 2 gols. E a equipe visitante, dos 5 últimos jogos, perdeu 4, empatou 1 e mercado de gols também com muitos gols. O que eu vejo aqui pré-live? Dupla hipótese, o Hunter Taos, vitória ou empate, o Hunter Taos e uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? 8h30 da manhã, na Alemanha, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Time, 3 partidas aqui, tá? Característica desse campeonato, jogo para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo, jogos em alta intensidade, 1 gol no primeiro tempo. É isso. 9h30 da manhã na Noruega, jogo do Hankan contra o Bodø Glimt. Bodø Glimt, vice-líder, com 2 jogos a menos, vai jogar contra o Hankan, que vem na 14ª colocação. Time, se liga num detalhe. Os 10 últimos jogos do Bodø Glimt dentro e fora de casa. São 8 vitórias, apenas 1 derrota e 1 empate. Ou seja, o Bodø Glimt vem muito forte no campeonato. Mesmo jogando fora de casa, é favorito aqui para vencer, tá beleza? E jogos do Bodø Glimt, geralmente partidas para 2 ou mais gols. Beleza? E vamos lá, 11 da manhã na Dinamarca, jogo do Aarhus contra o Midtjylland. Time, pré-live aqui, jogo bom para gols, tá? O Aarhus em casa é uma equipe over gols, o Midtjylland fora também over gols, e no histórico, 1-1, 1-1, 1-0 que sai da tendência, 3-2, 3-2. Partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? Vamos lá, 12h30 na Escócia, jogo do Celtic contra o St Mirren. Time, na Escócia, o Celtic é uma equipe extremamente dominante, tá beleza? Geralmente briga pelo título contra o Rangers. Então aqui não tem muito o que inventar. Até vou mostrar o histórico para vocês dos 5 últimos jogos entre essas duas equipes na casa do Celtic. 1-1, 3-0, 3-2, 3-0, 2-1. Aqui é vitória do Celtic e uma partida para pelo menos 2 gols. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo e uma possível vitória do Celtic já no primeiro tempo. O Celtic também tem uma outra característica. É uma equipe que joga muito pra frente. Então, se não sai o gol, saem os escanteios. Um escanteio de 0 a 10 minutos e também final do primeiro tempo. Jogo ainda 0-0 ou vai que o Celtic tá perdendo, aí a chance de sair um escanteio no final do primeiro tempo também é bem alta. Fechou? 13 horas na Dinamarca, jogo do Brøndby contra o Viborg. Time, é o seguinte, Brøndby até o momento, 2 jogos, 2 vitórias. O Viborg, 2 jogos, 2 derrotas. Ou seja, o Brøndby joga em casa. Tem sim um leve favoritismo. Dupla hipótese Brøndby, tá beleza? Quando a gente puxa aqui o histórico do confronto, geralmente jogos com muitos gols. 4-1, 1-0 que sai um pouquinho, 3-0, 2-0, 2-1. Tendência aqui para pelo menos 2 gols. Vamos lá, 13 horas, uma final aqui, Johan Cruyff lá em Países Baixos, Holanda, PSV versus Eagles. Time, aqui não vou inventar. O PSV, se jogar um pouquinho de bola, ganha essa partida, tá?
vitória do PSV. Vamos lá, 13h30 na Islândia, jogo do Breiðablik contra o Akureyri. Time é o seguinte, Breiðablik, terceiro colocado, jogando contra o 10º colocado. Se a gente puxar o histórico do confronto, 3x1, 2x1, 2x0, 4x1, 2x0. Todos os resultados favoráveis ao Breiðablik e partidas para pelo menos 2 gols. Pré-live é isso, vitória ou empate, mas eu acredito sim numa vitória do Breiðablik e uma partida para pelo menos 2 gols. E vamos lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebendo o Cruzeiro. O Cruzeiro, vice-líder, vai jogar contra o Botafogo que vem na 6ª colocação. Time, seguinte, Botafogo em casa, dos 5 últimos jogos, nenhuma derrota. Ganhou 3, empatou 2. O Cruzeiro, dos 3 últimos jogos, nenhuma vitória. Empatou com o Corinthians, 0x0. Tomou uma virada em casa do Ceará, 2x1, e na Copa do Brasil empatou 0x0 com o CRB. Ou seja, o Botafogo aqui tem sim um leve favoritismo. Dupla hipótese, Botafogo. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Botafogo e Cruzeiro. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, também 75%. Escanteios, Botafogo 5.3, Cruzeiro 5 de média. Time, final do primeiro tempo, ó, a probabilidade para sair um canto é alta. Então esse jogo 0x0, em alta intensidade, a chance de sair um escanteio no final do primeiro tempo é bem alta. Cartões, Botafogo 1.7, Cruzeiro 2.1, Juizão 3.4, juiz com média baixa. E vamos lá falar um pouquinho de jogadores para finalização chute a gol. Pelo lado do Botafogo, Arthur Cabral e também o Savarino. Pelo lado do Cruzeiro, não tem o que inventar. Caio Jorge. Para desarmes, pelo lado do Botafogo, Marlon Freitas. Pelo lado do Cruzeiro, para desarmes, Lucas Silva e também o Kaique. Fechou? E vamos lá, 16 horas ainda no Brasileirão, o Corinthians recebendo Fortaleza. Time, ponto de atenção aqui, tá? O Corinthians, na próxima semana, tem o segundo jogo de mata-mata pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, 1 hora antes da partida, é importante a gente verificar a escalação do Corinthians, tá beleza? Se vier completo, jogando na Neoquímica Arena contra o Fortaleza, é favorito, eu acho que não perde. Tá beleza? Dupla hipótese Corinthians. Ainda mais puxando o race, né? O Corinthians em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma partida pro Bragantino, que tá lá em cima, e o Fortaleza, como visitante, um retrospecto muito ruim. Corinthians, completo ou próximo disso, dupla hipótese Corinthians. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Corinthians e Fortaleza. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios, Corinthians 5.7, Fortaleza 6.1. O Fortaleza, como visitante, é uma equipe que produz muitos escanteios, tá bom? Cartões, Corinthians 3 de média, Fortaleza 2.8, Juizão 4.6. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, jogadores aqui do Corinthians para finalização, chute a gol, Depay, Yuri Alberto e também o Garro. Pelo lado do Fortaleza, Breno Lopes e o Daverson, se vier como titular. Para desarmes, pelo lado do Fortaleza, Lucas Sacha. Jogadores do Corinthians aqui para cometerem faltas, Martínez e também o Ranielli. Fechou? E vamos lá, 18h30, o Atlético Mineiro jogando contra o Bragantino. Time, novamente, importante verificar a escalação 1 hora antes da partida. Essas duas equipes têm jogo importante na próxima semana de Copa do Brasil, tá? A análise, eu tô me baseando nos 2 times jogando aí de forma completa. Se o Galo jogar o que jogou contra o Flamengo, o Galo em casa não perde. Tô me baseando no Atlético Mineiro jogando o que jogou contra o Flamengo no Maracanã. Jogou muita bola, tá certo? Se pensar no Atlético Mineiro das últimas partidas, tirando lá os 2 jogos do Flamengo, o Galo não estava jogando nada. Inclusive perdeu do Bucaramanga, jogando em casa, e depois se classificou nas penalidades. Mas parece que virou a chave, então, Galão, vamos jogar o que vocês jogaram contra o Flamengo. Aí não perde. Dupla hipótese, Atlético Mineiro.
Probabilidades na tela. Probabilidades aqui para Atlético Mineiro e Bragantino. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, também 70%. Escanteios. Atlético Mineiro, 7,2. Uma média alta de escanteios em casa. Bragantino, 4,9. Time, percebam que o Bragantino, como visitante, sofre muitos escanteios. E o Galo, jogando em casa, ele sofre poucos escanteios. Por esse motivo, Race 3 cantos Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Bragantino. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos cartões. Atlético Mineiro 2,4, Bragantino 2,6, Juizão 6 de média. Pelo menos um cartão para cada equipe. Vamos lá, 18h30, ainda no Brasileirão, o Ceará recebendo a equipe do Flamengo. Pelo que tudo indica, o Flamengo vai priorizar o Brasileirão e a Libertadores. A Copa do Brasil vai jogar misto. Não que seja fraco esse time do Flamengo misto, tá? É um baita time. Vou dar um exemplo. Lateral esquerda, Ayrton Lucas, Alexandro e Vina. Tem 3 jogadores que hoje seriam titulares na maioria aí dos times brasileiros. O Flamengo tem brincando 2 jogadores bons por posição. O Flamengo chega favorito para tudo. Mas a Copa do Brasil, pelo que tudo indica, ele vai deixar um pouco de lado. Então o que eu imagino aqui? Um Flamengo jogando com força máxima no Campeonato Brasileiro e Libertadores. Por esse motivo, mesmo jogando fora de casa contra o Ceará, com todo respeito ao Ceará, eu acho que o Flamengo não perde. Dupla hipótese, Flamengo. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Ceará e Flamengo. Jogo para 2 gols, 60%. Jogo para menos de 4 gols, está batendo 100%. Uma coisa importante, bateu 100%. Futebol não é uma ciência exata, nada é garantido no futebol. A probabilidade é alta, mas não significa que vai rolar um jogo aqui com menos de 4 gols. Pode rolar um 3-3, por que não? Isso aqui é futebol, tá beleza? Probabilidade alta não significa que vai acontecer. Time, mas eu vou falar pra vocês, hein? 60%, mais 2 gols, Ceará e Flamengo, eu gosto, tá? Eu gosto. Mais de 1,5 gols aqui, eu acho que tem boas chances de acontecer. Escanteio, Ceará 5,2, Flamengo 5,5. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, a chance de sair um canto aqui é bem alta. 90% pro lado do Ceará, 80% pro lado do Flamengo. Cartões, 2,1 Ceará, 1,9 Flamengo. Juizão aqui eu ainda não tenho as médias, talvez um cartãozinho para cada lado. E vamos lá, jogadores aqui para finalização, chute a gol. Pelo lado do Ceará, Pedro Raul. Pelo lado do Flamengo, Bruno Henrique, Luiz Araújo e também o Arrascaeta. Para desarmes, pelo lado do Ceará, Fernando Sobral. E para desarmes, pelo lado do Flamengo, o Alan. Fechou? 19h30, Campeonato Brasileiro, Vitória recebendo o Palmeiras. Palmeiras que vem na 3ª colocação e o Vitória é o 15º colocado. Ponto importante aqui, o Palmeiras, na próxima semana, tem o jogo de volta contra o Corinthians na Copa do Brasil. Então, 1 hora antes da partida, a lição de casa. Tem que olhar a escalação oficial do Palmeiras. Palmeiras jogando completo, com força máxima, eu acho que o Palmeiras não perde do Vitória. Então, tô imaginando aqui um Palmeiras jogando completo. Dupla hipótese, Palmeiras. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Vitória e Palmeiras. Primeiro eu vou falar de mercado de gols. 2 gols na partida, 60%. Menos de 4 gols, 85%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios, Vitória 5,5, Palmeiras 6,4. O Palmeiras mesmo fora de casa, com uma boa média de escanteios. Inclusive, final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, a chance de sair escanteio aqui é alta, tá? Cartões, Vitória 2,7, Palmeiras 1,7, Juizão 4,4. E vamos lá, jogadores aqui para finalização, chute a gol. Pelo lado do Vitória, Renato Kaiser. E pelo lado do Palmeiras, o Vitor Roque. Fechou? 20h30 ainda no Brasileirão, o Internacional recebendo o São Paulo. São Paulo que vem na 8ª colocação e o Inter é o 10º colocado. Time, dando uma olhadinha na Race, o Inter em casa oscila, jogos aqui para menos de 4 gols. E o São Paulo, como visitante, também oscila e partidas para menos de 4 gols. No histórico, um confronto bem equilibrado. 0-0, aqui deu Inter 2-1, aqui empatou 3-3,
São Paulo 2-0 e 1-1, ou seja, um histórico de bastante equilíbrio. Nesse momento, eu vejo um São Paulo subindo na questão da produtividade no comando do Crespo e o Inter, querendo ou não, perdeu em casa na Copa do Brasil para o Fluminense. O mercado dá um favoritismo para o Internacional. Aí a gente pode pensar naquele conceito. Handicap asiático mais 1, São Paulo, falando de resultado. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Internacional e São Paulo. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, menos de 4 gols, vem mais quente. Escanteios, Inter 6.9, São Paulo 3.4. Vamos lá. O São Paulo como visitante com uma baixa média de escanteios e o São Paulo, ó, sofre muitos escanteios. Race 3 cantos Internacional. O Inter fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do São Paulo. Cartões, Inter 1.9, São Paulo 2.3, Juizão 5.3, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá para fechar Internacional e São Paulo, finalização chute a gol pelo lado do Inter, o Alan Patrick e também o Carboneiro. Pelo lado do São Paulo, a dupla de ataque, Luciano e André Silva. E time para desarmes, pelo lado do São Paulo, o lateral esquerdo, Enzo Dias. Fechou? E vamos lá, como é que ficou meu melhor palpite pro domingão? Na Escócia, jogo entre Celtic e St Mirren, vitória do Celtic. Campeonato Brasileiro, Ceará e Flamengo, Flamengo empate anula. É isso. O vídeo tá acabando, não esquece de deixar o like, fazer aquele comentário e claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!